disertador, que es Marcos Witt, que viene de Brasil, que nos va a hablar reflexiones sobre el nuevo marco legal para el saneamiento básico brasileño en la cuenca del Río de la Plata. Yo le voy a pedir que me ayude a la doctora que acá nos acompaña, a la doctora Noelia González Batista, porque vamos a leer el currículum de Marcos en portugués. Así que le voy a pedir un poco acá a la doctora que me asista, que ella, además de ser colega nuestra, habla bastante bien el idioma, para que nos conozcamos un poquito los antecedentes de Marcos. Marcos Witt, formação acadêmica, graduação em Direito pela Universidade de Mogi das Cruzes em 1983, graduação em Administração de Empresas pela Universidade Mackenzie em 1992, cursou mestrado em Direito Internacional pela Universidade de la Empresa Montevideo, Uruguai, 2010 a 2012. Experiência profissional, vasta experiência no exercício da advocacia desde 1984, área civil em geral, executória, imobiliária, administrativa, terceiro setor, estatuária e regimental, penal empresarial, tributária, família em regularização de bens e consultoria trabalhista. Participa também de conselhos administrativos empresariais. Coautor das seguintes obras: Nosso Século XXI, volume 2, Editora Livre Mercado, 2008. Reflexões da Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde, OAB, São Paulo, 2021. Artigos: Compliance, Direito Internacional da Comissão de Relações Internacionais, OAB, São Paulo, 2021. A Global Governance no Espaço Americano em um Contexto de Integração, Congresso Internacional das Américas de OAB, Santos, São Paulo, 2021. Voluntariado, várias funções junto ao terceiro setor, funções administrativas, conselhos, curadoria, coordenação, treinamento em lideranças e, sobretudo, jurídica. Foi membro do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de São Caetano do Sul, 2021 a 2023, e conselheiro municipal de saúde em São Caetano do Sul desde 2019. Participa ativamente como voluntariado da Ordem dos Advogados do Brasil, sendo presidente da Comissão de Direito e Relações Internacionais da OAB em São Caetano do Sul, 2019, 2021 e 2022 a 2024. Na Seccional do Estado de São Paulo e também membro da Comissão de Relações Internacionais, Estatutos de Compliance e Direito Médico e da Saúde, tendo participando também da Comissão de Terceiro Setor e da Comissão de Ética e Disciplina, e no Distrito 4420 de Rotary Internacionais e Internacionais Rotárias, a saber, rotariano desde 1993, tendo ocupado todos os cargos do Conselho Diretor e exercício da presidenta de São Caetano do Sul, olímpico, em 2023-2024, e do Rotary e Club 4420 em 2018-2019. No Distrito 4420, ocupou vários cargos, sendo os principais: presidente da Comissão Distrital de Desenvolvimento do Quadro Social 2005-2006, governador assistente 2008-2009, instrutor do Instituto de Liderança Rotária desde 2008, responsável e organizador de vários encontros, coordenador distrital de RILA 2009, 2010 e 2013-2014.
presidente da Comissão Distrital Pro Juventude 2010-2011, instrutor distrital 2011-2012, presidente da Comissão de Organização de Conferência Distrital 2014-2015 e 2016-2017. Responsável pela área jurídica do distrito em várias ocasiões entre 2011 e 2018. Secretário distrital 2020 e 2021. Muchas gracias, doctora. Entonces, ahora sí, Marcos, nos preparamos para escucharte sobre la importancia del marco regulatorio brasileño para el saneamiento básico de la cuenca del Rio de la Plata. Muito obrigado, agradeço imensamente a oportunidade de estar com vocês aqui, aos colegas advogados, aos companheiros rotarianos. É realmente uma satisfação poder estar aqui nessa linda cidade de Posadas. Preparei alguma coisa dentro do contexto do evento para abordar justamente a importância da legislação brasileira de saneamento básico em relação à bacia do Rio do Prata. A ideia do presente trabalho é bom que fique inicialmente bem claro, é falar da legislação e das suas propostas. Não temos aqui a menor pretensão de avaliar tecnicamente as atividades governamentais. Muito menos estamos a avaliar essas consequências políticas, apenas jurídicas. Nosso foco é jurídico e cada um que estiver nos ouvindo, que estiver nos acompanhando, pode se aprofundar no tema e formar suas próprias opiniões de uma forma mais abrangente. Vamos aqui abordar a legislação. Inicialmente, quando a gente fala da bacia do Rio do Prata, nós queremos mostrar aonde que o Brasil está diretamente envolvido. Se nós pegarmos algumas bacias que são afluentes do Rio do Prata, como o Rio Paraná, por exemplo, nós vamos ter uma influência muito grande. A formação do Rio Paraná vem lá do estado de Minas Gerais, quase do centro do Brasil, e forma o Rio Paraná, e ele tem um grande afluente que é o Rio Tietê. O Rio Tietê, ele corta inteiramente o estado de São Paulo, que é o maior estado do Brasil, tanto em população quanto em produção industrial. Não é por menos que ele também é o maior poluente. E a poluição do Rio Tietê, que ele vai captar em todo o estado de São Paulo, vai acabar desaguando no Rio Paraná, consequentemente no Rio do Prata também. Então, as providências e as obrigatoriedades e providências que o Brasil tem são muito importantes justamente para a sobrevivência até mesmo do Rio do Prata. Só para termos uma ideia, no estado de São Paulo temos 46 milhões de habitantes. Paraná, Santa Catarina, somando todos, vamos ter só na área brasileira 83 milhões de habitantes. 40% da população brasileira está diretamente derramando seus efluentes dos afluentes do Rio do Prata. A contaminação do Rio do Prata não é uma novidade. Temos aqui apenas um recorte de uma chamada na imprensa, onde podemos mostrar que é uma das bacias mais poluídas do mundo. Tá? Também existe cobrança internacional contínua, principalmente do Brasil e da Argentina. São os maiores países ao lado da bacia do Prata e, consequentemente, os maiores poluidores. Então, também tem que haver essa cobrança e providências sempre constantes nesse sentido. Outras ameaças, além da que nós vamos falar agora aqui do saneamento básico, as mudanças em relação à ocupação do uso do solo, a expansão da agropecuária e os banhados. Os banhados, que são aquela região de várzea, não sei como é que traduzir em espanhol. Umidades. É uma região muito rica, que ela serve justamente para depositar sedimentos dos rios. E essas ocupações, essas regiões têm sido ocupadas pela agricultura em geral, agricultura e pecuária. Como se não bastasse das grandes cidades, teriam sido urbanizadas também. E isso acaba criando como é que eu vou falar assim, um desarranjo em toda a região do meio ambiente. Quando
nós falamos em saneamento básico, nós estamos falando do tratamento e abastecimento de água potável, estamos falando da coleta e tratamento de esgotos, do manejo dos resíduos sólidos, do lixo industrial e residencial, e da drenagem também das águas fluviais. Apenas para ter um exemplo, na figura, nós temos um desenho de uma coleta de esgoto industrial, aliás, residencial. Esse esgoto ele vai para uma tubulação própria, que vai para o centro de tratamento de água. Somente depois desse tratamento que ele pode ser atirado no rio, essa água utilizada. A água de chuva também, ela precisa, água de chuva, água fluvial, ela também precisa de uma coletagem parecida, mas ao invés de passar pelo tratamento, ela pode ser desaguada diretamente do rio. O que acontece nas grandes cidades, pelo menos no Brasil, nas construções de mais de 50 anos, e aconteceu, vou falar dos últimos 100 anos, não existia essa coletagem diferenciada da água fluvial e das águas de esgoto. Existia, na verdade, água de esgoto sendo derramada diretamente dos rios. Conforme as crianças conforme as cidades foram crescendo e foram sendo urbanizadas, as novas construções, ao invés de terem a oportunidade de colocar os seus esgotos, coletarem em fossas ou numa tubulação que pudesse levar ao tratamento da água, eles simplesmente encataram o seu esgoto nos coletores de água fluvial. E isso fez com que os esgotos viessem, durante muitos anos, sendo atirados diretamente nos rios. Direto ou indiretamente, mas chegavam de alguma forma nos rios. Você chegava no Rio Tietê, em São Paulo, e via um afluente, um córrego, jogando água no Rio Tietê. Aquele córrego deveria vir somente com água de nascente e água de chuva. Na verdade, aquele córrego estava sujo de esgoto, estava preto, água totalmente contaminada, porque vários prédios, vários imóveis vinham ligando as suas ligações de esgoto diretamente no local das águas fluviais. Isso é muito difícil de descobrir e de corrigir, até porque está tudo enterrado, está tudo debaixo da terra, a gente não consegue descobrir onde que está. Então, exige providências de novas tubulações, de novas ligações, de novos levantamentos para poder evitar que se atire diretamente do rio essas águas poluídas. Falando um pouquinho dos números, em 2014, aqui um levantamento prévio que fizemos, a Argentina tinha instalações melhoradas, que a gente fala, ser tratadas, que atingiam 97% das suas regiões, ou seja, já era bastante difundido, bastante trabalhado essa parte dos efluentes aí o Uruguai tinha 96%, seguido do Paraguai de 80%. No Brasil, em 2020, ou seja, 6 anos depois desse levantamento, o abastecimento de água ainda chegava a 84% e a rede de esgoto tão somente a 55%. Ou seja, o Brasil estava muito aquém dos demais países aqui do Cone Sul. Vou citar algumas das legislações que nós tivemos em termos de saneamento básico aqui na região do Mercosul, que envolve diretamente a Bacia do Prata, que são, em 67, foi criado o Comitê Intergovernamental Coordenador dos países da Bacia do Prata. Em 69, esse comitê foi institucionalizado. O Tratado de Assunção veio trazer, que é o que criou o Mercosul, veio trazer realmente nova figura e nova obrigatoriedade para o tratamento básico. O Acordo Quadro do Meio Ambiente de 2001, que foi regulamentado no Brasil pelo Decreto 5.208, isso em termos de legislação interpaíses. Não podemos também abordar a importância do FONPLATA. O FONPLATA é o Banco de Desenvolvimento como fundo para o financiamento e desenvolvimento da Bacia do Prata, e os seus financiamentos impactam naturalmente diretamente a região, foram feitos para isso. Esses financiamentos envolvem projetos que têm a ver com o uso racional e eficiente dos recursos hídricos dos 5 países. Confesso para vocês, em São Paulo a gente não conhece muito FONPLATA.
por incrível que pareça, busca-se recursos em outros organismos, principalmente do BID, mas menos do FONPLATA. Isso é bom para vocês, de certa forma, porque sobra mais recursos aqui para o Paraguai, para o Paraguai e para a Argentina, exatamente. Em termos da legislação brasileira, para vocês entenderem a complexidade, as bacias hidrográficas são muitas. A bacia amazônica é altamente carente e altamente cobrada pelo mundo. Então, os recursos muitas vezes são destinados para outras regiões do Brasil, sem dar a importância que tem o Rio do Prata, considerando todo o seu valor econômico e populacional aqui da região. E a legislação brasileira, então, começou em 2007 com um marco legal que estabeleceu inicialmente as diretrizes do saneamento básico. Foi um marco muito importante, porque a partir daí, alguns estados, como São Paulo, já vinham tomando providência desde a década de 80, mas outros estados não estavam dando muita importância para a importância do tratamento e do saneamento básico, especialmente em relação aos lixões. Essa legislação de 2007 necessariamente teve que sofrer alterações, evoluções, como é normal, até que em 2020 foi implantado o novo marco, que a gente fala, o novo marco de saneamento básico. Esse novo marco tem como princípio diminuir consideravelmente o número de pessoas que não têm acesso ao saneamento básico no país. Atualmente ainda é considerado bastante grande, é um desafio. O novo marco trouxe várias incumbências da Agência Nacional de Águas. Basicamente, hoje, os seus municípios têm que desenvolver a sua própria estrutura de coleta e tratamento de esgotos. Eles podem terceirizar, pode ser explorado por mercado internacional. Hoje em dia tem muitos, que a gente fala lá, aglomerados corporativos que participam de concorrências públicas e conseguem passar a prestar esse serviço para a comunidade. E, em contrapartida, tem tanto recursos governamentais previamente destinados, como também a arrecadação do contribuinte. O indivíduo que tem uma propriedade tem o que acaba também com o custo desse tratamento de água, de alguma forma. Então, parece que é um negócio altamente interessante, tanto é que vários consórcios internacionais têm participado desses leilões, dessas licitações públicas. Existe sim, não é um trabalho fácil, é um trabalho muito demorado, existem grandes desafios. Uma delas é a influência das particularidades de cada região. O Brasil, assim como a Argentina, são estados continentais e os costumes são muito diferentes de uma região para outra. Então, os costumes dos municípios ligados àquele rio que deságua no Rio Uruguai, lá no Rio Grande do Sul, os costumes regionais são muito diferentes do Rio Tietê, em São Paulo, ou do outro rio que deságua do rio que vem do Mato Grosso e deságua também no Rio Paraná. Então, às vezes, a mesma licitação, o mesmo contrato, a mesma forma de trabalho não serve de uma região para outra. Isso tudo também desencadeia, a burocracia também acaba dificultando bastante. Eu vou falar alguma coisa, não dá para a gente fugir do compromisso, da responsabilidade do Tietê, que é o maior poluidor de toda essa área aí. Iniciou-se o trabalho de despoluição, de limpeza do Rio Tietê. O Rio Tietê era um rio morto. Para ter uma ideia, vamos lá. O Brasil, do seu leste, a área próxima do litoral, ele tem uma grande serra, que a gente falou, não chega a ser uma cordilheira, bem mais baixo que uma cordilheira, mas é uma serra, que é a Serra do Mar. Essa serra, ela é uma parede natural do Oceano Atlântico para o continente. Então, a parte litorânea do Brasil tem uma faixa, vamos supor, entre o mar e a serra, no máximo de 20 quilômetros, alguns locais a serra chega até o mar. E depois temos uma serra que atinge 900 metros de altura e forma-se uma planície, um planalto, onde está a cidade de São Paulo, aproximadamente a 700 metros de altitude. Os rios que nascem do lado oriental lado oeste dessa serra, não correm em direção ao mar, correm em direção ao interior do Brasil. Por isso que o Rio Tietê nasce lá em São Paulo, próximo a São Paulo, e corre por todo o interior do estado para vir desaguar no Rio Paraná, aqui no centro do continente. Tá? Em São Paulo, especificamente, pelas suas obrigações de grande poluidor, aquele rio era um rio morto, passou
executar tarefas, através de convênios internacionais, empréstimos internacionais, de despoluição, desde 1990. Então, hoje a gente vê o Rio Tietê, ainda é muito poluído, mas já está começando a mostrar um pouquinho de vida, está dando algum resultado, tá? Muito bem. Agora, quais são os impactos disso tudo no gerenciamento da bacia do Prata? Em uma macro escala, os seguintes problemas apresentados são discutidos e ocorrem na bacia do Prata: a erosão, que é causada pela atividade agrícola, a mata ciliar, que ela é desmatada, os rios têm a sua mata ciliar desmatada nas cabeceiras. Então, existem projetos, existem legislações que exigem a recomposição da mata ciliar. A poluição e a contaminação, como nós falamos das atividades agrícolas e industriais, por agrotóxicos, substâncias tóxicas, e tem-se urbanização regional também. E os outros impactos, que são as enchentes, a perda das áreas alagadas, a construção de represas também acaba dificultando que a água flua, e a água fluindo, ela traria também, de certa forma, uma limpeza, porque ela levaria parte da poluição embora, diluída na imensidão das águas dos rios. Fala-se nesse aspecto de regeneração ou renaturalização. Regeneração a gente usa o termo mais para a parte de plantas, né, de árvores, da flora, exatamente. Então a gente fala renaturalização no caso dos rios. A renaturalização, que é o processo de recuperação da condição dos rios, quando assistido, pode potencializar o resultado de autofiltragem das águas pela própria natureza. O rio vai correndo, os seus sedimentos poluídos vão ficando no fundo do rio, no fundo das represas. Tem vantagem e desvantagem. A poluição não vem diretamente, por outro lado ela fica acumulada. Quando vem essas épocas de enchente, de muita chuva, ela também se solta, também acaba se soltando um pouco também. De um modo geral, a natureza faz com que esses poluentes se diluam nas águas. Como as águas são abundantes, felizmente as águas são abundantes, então elas acabam ficando bem diluídas, assim como quando o Rio da Prata deságua no mar. Deságua no mar vai diluir dentro de um contexto grande. Nem por isso podemos descuidar. É um fato, mas nem por isso podemos descuidar, porque não é suficiente. Né? Não é suficiente, as ações que têm sido tomadas ainda não são suficientes, porque senão já estaria tudo isso poluído. Tá? As conclusões que nós podemos ter com isso é que os rios são efetivamente vetores de doença. Saneamento básico é uma questão de saúde pública, não é simplesmente uma questão visual, uma questão muito importante. E a cooperação entre os setores governamentais, os institutos de pesquisa, as iniciativas privadas é crucial para a criação e fiscalização de ações com planejamento e gestões integradas. A participação tem que ser toda, principalmente da comunidade. A comunidade tem que vir às cobranças. A legislação brasileira recém-revista é ampla e rigorosa em relação ao restabelecimento das condições humanas de saneamento básico, mas precisará ser acompanhada, sua aplicação precisa ser exigida e revista quando necessário também. A cobrança deve partir de todos os agentes governamentais e particulares envolvidos. Podemos dizer que o Rotary tem um papel crucial nisso, como tem na base mundial também. A partir daí, espera-se que as melhores práticas sejam aplicadas também pelos demais países envolvidos. O Brasil está tentando fazer a parte dele através dessa legislação, precisa ser fiscalizado pelos demais países, mas os demais países têm que fazer algo similar também. Uma lição de casa que podemos deixar aqui para os povos das novas gerações, que seja mantida essa estrutura e que seja aprimorada constantemente. Os jovens que nos ouvem, que levem para casa essa necessidade, esse princípio de pensar na despoluição, na melhora do meio ambiente em todos os seus aspectos. Eu vou deixar aqui os meus contatos, inclusive um link onde pode ser baixado esse material, e o trabalho escrito que foi formulado também para a apresentação e pesquisa que foi elaborado para a apresentação desse trabalho aqui hoje. Agradeço a todos a oportunidade. Muchas gracias, Marcos.